Aline Preniana em Umas Alternativas e hoje eu vim aqui para dar 3 dicas de documentários que são originais Netflix e estão lá disponíveis no catálogo. Esse vídeo faz parte da programação de férias do canal que começa essa semana e vai seguir aí por 4 semanas. Neste momento eu estou viajando. Se você quiser conferir o que está acontecendo na viagem, me segue lá no meu Instagram pessoal e também segue o Instagram do NA, porque eu também vou postar coisas lá que tenham a ver com o canal, que tenham a ver com esse universo geek, nerd. Além disso, durante a viagem eu também vou estar preparando material aqui pro canal, então fiquem de olho que vai ter muita coisa legal chegando. Mas enquanto eu estou lá viajando, vai ter programação sim aqui no canal, mas vai ser um vídeo por semana e em breve retornaremos com a programação normal de 2 conteúdos semanais. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito aqui. Eu falo sobre séries, falo sobre filmes. Aproveita também e já deixa o like nesse vídeo para tornar ele mais relevante pro YouTube e clica aí no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Bom, vamos lá para as dicas. O primeiro documentário que eu separei aqui é O Desaparecimento de Madeleine McCann. Esse é um documentário que entrou recentemente aí na Netflix. Ele não causou muita repercussão, mas eu achei ele bem interessante porque ele aborda um caso que ficou muito famoso lá em 2007, o desaparecimento da menina inglesa Madeleine McCann, que desapareceu lá em Portugal quando ela e a família dela estavam passando férias, e ela era uma menininha de só 3 anos. O caso do desaparecimento dela foi amplamente divulgado pela mídia, pelo mundo inteiro, e mesmo aqui no Brasil, como em várias outras partes do mundo, ganhou uma repercussão bem forte. O que eu achei muito legal do documentário é que para as pessoas que, assim como eu, acompanharam lá na época o que estava acontecendo e meio que se perderam porque no começo tinha muita investigação na imprensa e, investigação policial, e com o tempo foi minguando e a gente ficou sem saber o que aconteceu nesse caso da Madeleine McCann. E o documentário mostra certinho tudo o que aconteceu desde o começo. O primeiro episódio é muito legal porque ele recria tudo o que aconteceu antes do desaparecimento, o que aconteceu durante o desaparecimento, quais foram as consequências imediatas e as investigações imediatas da polícia portuguesa. Então, para quem não lembra direito do caso ou não conhece o caso, o documentário explica muito bem tudo o que aconteceu ali, ou seja, se você como eu se perdeu aí, lembra vagamente do caso, o documentário vai mostrando o que foi acontecendo até os dias de hoje. O caso não foi resolvido ainda, mas a gente consegue entender para onde que foram as investigações, o que foi descartado. Como foi um caso que foi amplamente divulgado, muitas pessoas têm teorias sobre o que aconteceu com a Madeleine McCann, e eu acho que o documentário ajuda a desmistificar algumas ideias que ficaram muito populares. Eu acho que o documentário em si ele tem alguns problemas como obra. Eu acho que ele não foi muito bem feito. Eu imagino que no início os idealizadores estavam imaginando que eles iam conseguir talvez entrevistas com os pais da menina e eles não conseguiram, que o documentário ia seguir um determinado caminho. Eu acho que tiveram que dar um jeito aí com o que tinham de material de arquivo e juntar com aquilo que eles conseguiram. E eu acho que ficou um documentário meio monstro do Frankenstein. Ele começa de uma forma e termina de uma maneira completamente diferente com o que foi iniciado. Então tem várias pessoas que são entrevistadas no começo e aí depois elas são esquecidas, e tem pessoas que entram no meio do documentário para dar entrevista. Então, como obra, eu acho que é um pouco problemática, mas a história desperta muita curiosidade. E eu acho que o documentário ele vai por umas linhas interessantes, como, por exemplo, tentar discutir por que casos como o da Madeleine McCann acaba ganhando tanta repercussão mundialmente e outros tantos milhares de casos de crianças que desaparecem diariamente, não ganham toda essa repercussão, todo esse destaque. Eu acho, inclusive, que se o documentário fosse um pouco mais para essa linha de um posicionamento mais crítico, ele poderia ter sido melhor. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um documentário que vale para tirar curiosidade aí sobre tudo que rolou no caso da Madeleine McCann. O Desaparecimento de Madeleine McCann é um documentário em série e ele tem 8 episódios. A segunda dica desse vídeo é A Terra é Plana. Diferente do caso aí do desaparecimento de Madeleine McCann,
Aqui é um filme documentário e não uma série. Ele tem só 1h30, então é muito tranquilo de assistir e vai mostrar aí algumas pessoas que acreditam na teoria da Terra plana. E não são quaisquer pessoas, mas pessoas que têm relevância dentro dessa comunidade, que faz convenções, gente que faz vídeos pro YouTube e que movimentam essa comunidade. Basicamente, celebridades dentro da comunidade da Terra plana. Eu confesso que eu fui assistir esse documentário com uma postura que é uma postura péssima, preparadíssima pra ridicularizar todas as pessoas que eram, mostradas no documentário, e eu acabei sendo surpreendida pelo que foi apresentado. Não que a teoria da Terra plana não seja ridícula, ela é, mas o documentário discute bastante sobre essa postura também que as pessoas e a comunidade científica costuma ter em relação à ideia da Terra plana, de ridicularizar quem acredita nisso. E essa é uma postura muito problemática, porque daí você separa ainda mais essa comunidade de pessoas de uma comunidade científica que poderia elucidar para as pessoas por que essa teoria é tão furada. Mas quando a gente coloca num posicionamento de superioridade e inferioridade, você tá criando um muro que muitas vezes é intransponível. O que eu achei muito interessante foi perceber que muitas dessas pessoas dentro da comunidade de Terra plana, elas são pessoas que já são meio párias da sociedade, que elas já eram afastadas da sociedade por outras coisas, por outras crenças, por acreditar em outras teorias da conspiração e não serem levados a sério. Só que dentro da comunidade da Terra plana, eles descobriram outras pessoas que aceitam eles como eles são. Eles têm amigos ali dentro, eles são tratados com mais do que respeito, eles são tratados com uma certa reverência, como pessoas especiais que acreditam em algo que é a verdade, mas que poucas pessoas sabem. E essa é uma postura que, infelizmente, a gente vê ganhando força justamente por conta dessas características, não pela teoria em si, mas sim por mostrar as pessoas querendo ser levadas a sério, mesmo que tenham se afastado muito da comunidade científica, não consigam entender os métodos científicos, mas queiram validar suas próprias informações de qualquer forma. E essa ideia da Terra plana é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisas que pode vir por trás dessa ideia de desacreditar a comunidade científica, desacreditar informações que são validadas por especialistas no mundo inteiro. Talvez esse documentário faça a gente repensar um pouquinho sobre a nossa própria postura em relação a isso. Por fim, a última dica é o melhor documentário dessa lista, que é o Wild Wild Country. Também é uma série documentário que tem 6 episódios e ela vale cada segundo. É um dos melhores documentários que eu assisti nos últimos tempos, e tudo que eu falei de Desaparecimento de Madeleine McCann, que eu acho que como obra ela deixa muito a desejar, não é tão bem filmado, aqui em Wild Wild Country é o completo oposto disso. Os idealizadores desse documentário, que são os diretores McLean Way e Chapman Way, tiveram um cuidado muito grande com tudo nesse documentário. Até a forma como eles filmam os entrevistados é muito bem feito, muito bem pensado. A luz que tá batendo, o posicionamento do entrevistado, a qualidade mesmo das imagens que são veiculadas, a narrativa que eles estão contando. Eu nem falei ainda sobre o que é o documentário, né? Ela é focada no grupo de pessoas, de seguidores do Bhagwan Rajneesh, que hoje é conhecido como Osho. Ele era um guru espiritual que viveu nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos com muitos seguidores dele para formar uma comunidade lá, que era um dos sonhos dele, formar uma comunidade que viveria em harmonia, viveria em paz, viveria com a liberdade das coisas que ele pregava e que ele acreditava, e que pudesse ser um exemplo para o mundo de como as pessoas
podem viver bem se for de acordo com uma filosofia que pregue a bondade, que pregue coisas boas, que pregue respeito ao próximo. E várias das pessoas entrevistadas pro documentário são pessoas que estavam vivendo naquela comunidade do Osho. E ao mesmo tempo que você tem a história sobre o que estava acontecendo lá, você tem a história dessas pessoas que são os entrevistados também sendo narrada. Então, do início ao fim dos 6 episódios do documentário, você vai criando uma empatia com aquelas pessoas que estão sendo entrevistadas, que estão narrando suas próprias histórias, e você vai ficando ansioso para saber o que foi acontecendo com elas. O que eu acho legal é que o documentário vai de uma forma bem sutil construindo essa narrativa. Você acha que no começo a pessoa que está sendo entrevistada, ela estava ali no meio, era mais um, mas aí você vai descobrindo que ela teve uma importância nessa história que eles estão contando. Basicamente, essa comunidade perfeita que eles criaram lá nos Estados Unidos não era tão perfeita assim. Apesar de muitas pessoas até hoje seguirem os ensinamentos do Osho, muitas polêmicas aconteceram durante o período que essa comunidade estava ali nos Estados Unidos. Primeiro porque a comunidade americana, né, de pessoas que moravam na cidade ali perto de onde a comunidade se formou, não aceitava a vida liberal que eles levavam, e a resposta da comunidade aos moradores da cidade americana também foram tanto quanto polêmicas. É claro que as coisas são colocadas um pouco na conta da Sheila, que era a secretária do Bhagwan, que meio que decidia tudo lá na época, mas a própria Sheila é mostrada como uma pessoa extremamente complexa, extremamente inteligente. A gente fica no meio dessa dualidade, assim, quem que eu defendo? O pessoal que tem uma crença válida e que em essência é muito bonita, mas acaba levando aí as suas crenças às últimas consequências, ou outras pessoas que, apesar de sua intolerância, também tem pontos válidos contra essa comunidade e o que estava sendo feito ali. Eu sei que essa história de Wild Wild Country, ela é tão cheia de reviravoltas, ela é tão maluca, que você assistindo, você fica chocado com todas as coisas que foram acontecendo. Dá a impressão que alguém pegou e escreveu essa narrativa de uma forma ficcional, com foco em ser realmente uma série de entretenimento. Mas não foi. As coisas aconteceram daquela forma e é por isso que a série é ainda mais empolgante, porque a gente fica grudado 6 episódios querendo descobrir tudo o que aconteceu. Parece que a gente tá assistindo um seriado de ficção. Eu recomendo muito que vocês vão conferir o Wild Wild Country se vocês ainda não assistiram. Além de divertido de assistir, ele é uma aula de como desenvolver um bom documentário. Essas foram as minhas dicas. Digam aí nos comentários se vocês já assistiram esses documentários, qual que é o seu preferido. Digam também se vocês têm outras sugestões de documentários lá na Netflix. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!